gente volta a falar sobre a decisão do Banco Central hoje pela manutenção da taxa Selic em 10,5%, uma decisão unânime dos 8 diretores, mais o presidente do BC, Roberto Campos Neto. E vamos conversar sobre isso agora com um convidado aqui no CNN Prime Time. Quem fala conosco é o economista-chefe da Federação da Indústria do Estado de São Paulo, Igor Rocha. Oi, Igor, boa noite. Que bom tê-lo aqui conosco. Boa noite, Thaís. É um prazer aqui falar com você hoje. Cumprimento também quem nos assiste. Igor, a taxa de juros no Brasil, independentemente ali da decisão técnica do Banco Central e dos fundamentos que ela tomou, mas a gente sabe que ela provoca um arroxo muito forte no acesso ao crédito e no crescimento da economia. A sua avaliação sobre a decisão de hoje, meu caro? Olha, é uma avaliação que tem a sua complexidade, tá, Thaís? Porque o que que acontece? A gente viu, né, no último mês, sobretudo, mais especificamente nas últimas 2 semanas, o recrudescimento, né, das expectativas relacionadas ao comportamento da taxa longa de juros, aquela taxa que é utilizada nos financiamentos, né, que as pessoas tomam, na concessão de crédito que os bancos fornecem, né, para empresas, etc. A gente viu isso aumentando de uma forma bastante expressiva. A gente também notou de forma muito clara o dólar aumentando de maneira bastante expressiva, ou seja, o Brasil está num momento com uma certa complexidade, que não estava posta na mesma medida no ano de 2023, né, que foi quando exatamente iniciou essa queda das taxas de juros e que agora, pelo que a gente nota no comunicado que o Copom soltou no final da tarde de hoje, que provavelmente a gente vai ter 10,50 de Selic até o final do ano, ou seja, até o final de 2024. Isso ocorre por diversos fatores, né? Há fatores internos, de fato, o ambiente político não está fácil, a questão fiscal não está simples, o Banco Central, eu acredito que muitas vezes extrapola suas competências em demasiado, fazendo muito comentário sobre a questão fiscal. Pelo lado do executivo, também, manifestações totalmente descabidas, como, por exemplo, a MP do PIS/COFINS, que foi divulgada recentemente, que ainda bem conseguiu se reverter. E também, quando a gente olha lá para fora, os Estados Unidos, que havia a expectativa de uma queda de juros no ano de 2024, e isso foi se postergando, 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 e agora não se sabe mais quando isso vai acontecer. Semana acha que pode acontecer ainda em 2024, e outras semanas, muitas vezes, o mercado coloca isso talvez para 2025. Então, isso deixa uma dificuldade, sem sombra de dúvida, no mercado hoje em dia. Igor, achei interessante você descrever a complexidade da conjuntura, não só aqui no Brasil, por motivos políticos, por motivos econômicos, e, ao mesmo tempo, eu queria te ouvir sobre a credibilidade do Banco Central. Ela foi questionada na última decisão, quando houve uma divisão entre aqueles que foram apontados pelo presidente Lula e os que já estavam na gestão do BC, que agora é independente, tem mandatos, os diretores têm mandatos a serem cumpridos, e uma das leituras é de que há unanimidade nessa decisão protege o Banco Central como instituição. Isso tem valor para você? Sem sombra de dúvida, o Banco Central mostrar uma unidade é sempre muito positivo. Embora a manifestação, ou seja, a diferença de opinião, de opiniões que estava posta na última ata do Banco Central, as justificativas eram bem cabíveis ali para o momento. Seja porque quem votou na época 0,5 justificava, sobretudo, que estava seguindo o forward guidance, né? Por um outro lado, quem votou em 0,25 também tinha o seu argumento que falava, olha, as condições internas e externas estão mais complicadas. Então, ambos os grupos tinham as suas justificativas. Mas é claro que quando você vê uma unidade, transmite, pelo menos no entendimento para o mercado, uma tranquilidade maior. Agora, Igor, do ponto de vista da indústria, do crescimento e do investimento, o impacto dessa taxa de juros, o Brasil continua tendo, não é mais a maior, já foi, mas não é mais a maior taxa de juro real, quando a gente desconta a inflação. O Brasil está ali na terceira ou quarta maior taxa de juro real do mundo. O impacto disso para o crescimento da economia, meu caro? Olha, é bastante delicado, porque, sobretudo quando a gente olha para a indústria não tem algumas ferramentas de captação a mercado
que facilita esse aperto, que alivia esse aperto monetário, né? Como LCAs, LCIs, CRIs, CRAs, um plano safra, a indústria não tem. O que teve recentemente é, por parte do BNDES, o Plano Mais Produção, a linha de inovação com um custo abaixo do Selic. Todas as outras linhas são linhas de mercado. Então, obviamente, o aperto monetário na indústria de transformação é muito forte. A gente estima que é cerca de 60% superior aos outros setores. Por isso que, quando a gente olha a produção industrial de maio, o Brasil estava se recuperando, né? Frente a 2 meses anteriores que eram de queda. Quando a gente pega num período de 10 anos, a indústria passou por uma tormenta bastante significativa. Então, parecia esboçar um ambiente mais virtuoso para o setor industrial, o que agora provavelmente vai se complicar, porque a intenção é exatamente essa, é arrefecer a economia, né? Na ata eles colocaram, em alguma medida, riscos inflacionários, aí eu tenho a minha discordância, eu acho que há sim um descolamento de expectativa, sem sombra de dúvida, mas eu não interpreto o risco inflacionário hoje como latente, né? Vamos ver como é que vai ser a repercussão amanhã no mercado, Igor, mas acho que você já deu aqui fez uma boa leitura, um diagnóstico aí da situação. A gente conversou com o economista-chefe da Fiesp, Igor Rocha. Igor, obrigada. Boa noite para você, meu caro. Obrigado, Thaís. Boa noite para você também.